Bom dia, graça e paz a todos. Amados, temos feito uma série de meditações sobre conceito, mas hoje eu quero falar sobre o risco do pré-conceito à nossa fé. Não no sentido moral ou de juízo temerário, mas o preconceito no sentido literal, de ter uma ideia pré-concebida antes do conhecimento da realidade. Então, eu gostaria de perguntar: você acredita que a Terra é plana? Que o homem foi à Lua? Que a Amazônia pode esconder uma outra civilização numa cidade chamada Ratanabá? Ou que aquele grande lockdown foi algo armado? Ou coisa dessa natureza? Antes de nós respondermos a isso, eu quero lembrar que não adianta nós dizermos que a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática, porém eu interpretá-la como me convém. Por quê? Porque aí eu estarei sujeitando a Bíblia à minha visão e aos meus interesses, e não eu me sujeitando à Bíblia. Eu quero pensar nesse tema a partir de Lucas 12, 2 e 3, que diz assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Normalmente nós olhamos para esse texto pensando somente no campo pessoal, ou seja, naquilo que poderá estar oculto ou escondido na vida pessoal de cada um. Sim, isso tem importância e também significa. Inclusive, nós estamos vivendo um período de grandes manifestações de escândalo, e graças à rede social, a internet tem trazido à tona muitas coisas que antes era possível esconder ou manipular, desde informações até comportamentos bizarros, etc. E hoje, com esse fenômeno do acesso à rede social, perdeu-se o controle dessas coisas consideradas vergonhosas ou erradas. Isso está incomodando, inclusive, muita gente, e muita gente suja, porque perdeu o controle sobre essas coisas. Voltando ao texto de Lucas, é preciso olhar para a palavra do Senhor além do pessoal. Quando o Evangelho de Lucas diz que não há nada oculto, se refere também à própria história contada, narrada ou ensinada nas escolas. Vai cair. Eu não sei, esse tema é provocativo, mas talvez o homem nem foi à Lua. Talvez a luta e interesse internacional pela Amazônia não é necessariamente pela floresta e pelos índios, mas pelo que lá está escondido. Mas não estão conseguindo esconder mais algumas coisas. Ou nunca o homem saiu dos limites da estratosfera. Enfim, há tantas coisas a ser revelado. Talvez a versão dos extraterrestres seja mais uma dessas narrativas ou cortina de fumaça que eles são capazes de criar para uma justificativa, para ludibriar as grandes massas a respeito do iminente arrebatamento. Então nós perguntaríamos: como ficará a nossa fé se esse sistema acima mencionado não forem conforme a narrativa histórica que nós sempre ouvimos e sempre nos ensinaram? Somente subsistirá aqueles que estiverem firmados na palavra do Senhor, queridos. Porque aqueles que vivem de experiência somente não poderão sustentar suas convicções a respeito das promessas do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 23 e 24 diz assim: porque aquele que ouve a mensagem e não as põe em prática é como uma pessoa que se olha no espelho e vê como é. Dá uma olhada, depois que vai embora, logo se esquece. Assim é a experiência. Ela não gera convicção. Eu costumo dizer que nenhuma geração viu e experimentou mais sinais ou milagres do que a geração que saiu do Egito. E, no entanto, queridos,
O escritor aos Romanos diz nos capítulos 9, 10 e 11, narrando a história daquele povo que saiu do Egito, dizendo que eles morreram por incredulidade e dureza dos seus corações. Então, porque aquele que ouve essa mensagem, mas não tem na palavra afirmada a sua fé, ela não sustenta. Ouvir sobre Deus e achar que toda a história da salvação é um mito, é um grande risco. Há pessoas que não foram tomadas da convicção da mensagem da salvação. Porém, amados, por outro lado também não crer que esse mundo jaz do maligno e que o governo de Satanás sempre fez parte de um governo paralelo e mau, com representantes dele em posições estratégicas, também é um risco muito grande. Nós precisamos realmente avaliar o nosso coração se nós cremos que esse mundo é uma grande mentira. Olhar a Bíblia com preconceito, ou seja, com conceito prévio, poderá nos tornar cego, justamente para entender aquilo que há de novo para os nossos dias e para a nossa época, e que o Senhor quer revelar e falar conosco. Onde está firmada a nossa esperança? E se alguém perguntasse, mas e se tudo isso que nós aprendemos na história for mentira? E se houver uma outra história paralela que nós nem sonhamos, como ficará a nossa fé? Nada muda aquele que tem a sua esperança e as suas convicções na palavra de Deus. Por que a Bíblia não fala sobre isso? Por que a Bíblia não nos narra algumas dessas realidades que foram mentidas? Porque a mensagem da palavra de Deus está firmada, tem o seu foco na mensagem da salvação. Na Bíblia está tudo aquilo que nós precisamos entender para crer sobre a nossa salvação. Se nós permanecermos nessa palavra, independentemente do que nos contaram na história de verdade ou não, a nossa salvação será garantida por meio do sacrifício, do amor de Jesus Cristo. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.